Bom dia, meus irmãos. Nós vamos iniciar a nossa escola dominical na manhã de hoje. Saudamos não só os irmãos que se fazem presentes aqui conosco no nosso templo, mas também os irmãos que nos acompanham através da internet. Nós iremos ler a palavra do Senhor e hoje nós vamos iniciar o capítulo 6 do livro de Mateus. Fechamos na semana passada o capítulo 5 e hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, pelo menos dividindo em dois blocos esse capítulo 6. O primeiro deles, que é o que nós leremos na manhã de hoje, vai do versículo 1 até o versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 6, ainda estamos no Sermão do Monte, versículos de 1 até o versículo de número 18. E para que fique melhor, para os irmãos que estão em casa, a gente não vai fazer a leitura responsiva, apesar de termos irmãos aqui conosco, vamos fazer uma leitura conduzida pelo dirigente. Mateus capítulo 6, versículos de 1 até o versículo 18. Isso, Mateus capítulo 6, versículos de 1 até o versículo 18. Diz o seguinte a palavra do Senhor: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os escribas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Até aqui, até o versículo 18. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.
Então, eu lhes convido agora a abrirem as suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 2. Abram, por favor, nesse trecho aí da palavra, Hebreus, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo número 4. Hebreus, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo número 4. A título de leitura devocional, nós vamos fazer essa leitura para introduzir também a nossa lição na manhã de hoje. Hebreus 2, versículos de 1 até o versículo número 4. Hebreus 2, verso 1 até o verso número 4. Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor. Hebreus 2, de 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por intermédio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Até aqui, até o versículo 4, destacando a parte inicial do versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Que Deus nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, conforme nós falamos e noticiamos desde ontem, conforme nós dissemos agora há pouco, na manhã de hoje e no próximo domingo, a gente vai considerar esse tema, a grandiosa salvação. A gente vai considerar esse tema, a grandiosa salvação. É por isso que o autor sagrado, aqui em Hebreus 2:3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? De fato, meus irmãos, de fato, minhas irmãs, a salvação, a nossa redenção em termos espirituais, é algo fantástico, é algo glorioso. E quando nós fazemos tal afirmação, nós não fazemos essa afirmação aleatoriamente. Nós não fazemos essa afirmação tão somente por fazer. Mas quando nós consideramos o processo em si da nossa salvação, facilmente nós chegamos à conclusão que de fato a nossa salvação é algo glorioso. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que a nossa salvação ela é grandiosa por causa da forma como ela foi adquirida, ou seja, através da morte de Cristo, através da sua morte e morte de cruz. Mas não só isso, nós podemos afirmar que a nossa salvação é algo glorioso pela forma como ela foi concedida, maneira através da qual nós experimentamos em nossas vidas. E não só isso, nós podemos dizer que a nossa salvação ela é algo glorioso por causa dos resultados, por causa dos efeitos que a salvação ela gera, ela proporciona à nossa vida. E quando eu falo esses efeitos serem gerados à nossa vida, eu me refiro não só à nossa vida presente, mas sobretudo à nossa vida eterna. Portanto, com toda a convicção, portanto, sem medo de errar, nós podemos sim fazer essa afirmação: a nossa salvação é algo glorioso. Repito, por causa da forma como ela foi obtida, repito, por causa da maneira como ela foi oferecida, repito, por causa dos efeitos que ela gera em nossas vidas, efeitos presentes e também efeitos eternos. E talvez nós não saibamos, mas há um grande consolo, há uma grande paz,
quando nós que somos crentes em Cristo Jesus, nos detemos a meditar, nos detemos a considerar na salvação que recebemos e recebemos da pessoa de Cristo, o nosso Redentor. Então, podemos sempre nos lembrar, a salvação é algo glorioso. E é interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que é justamente esse fato que o autor aos Hebreus chama a nossa atenção, sobretudo nesse trecho que nós lemos, versículos de 1 até o versículo 4, e em especial no versículo 3, que nós enfatizamos agora há pouco. Ao longo de toda a carta aos Hebreus, o autor sagrado, ele procura mostrar como foi que Cristo adquiriu, como foi que Cristo conquistou a salvação para seu povo escolhido. Mas não só isso, ao longo de toda a carta aos Hebreus, o autor sagrado, ele procura destacar algumas bênçãos que é salvação que Cristo adquiriu para o seu povo, ela gera na vida dos salvos. E através desses fatos que o autor aos Hebreus ele faz ao longo da sua carta, não só da conquista da salvação, mas também dos resultados práticos da salvação, ele procura estimular os seus leitores e também nos estimular hoje a podermos perseverar cada vez mais nos caminhos de Deus, a perseverarmos cada vez mais nos caminhos do Senhor. É bem interessante nós entendermos esse contexto da carta aos Hebreus, porque essa carta, em especial, ela é dirigida a cristãos que estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho. Muitos deles haviam se escandalizado com a mensagem da cruz e havia abandonado até mesmo o convívio da igreja. Então, sabedor, consciente dessa triste realidade, o autor sagrado, ele faz uma descrição de maneira detalhada da nossa salvação para estimular aqueles irmãos a perseverarem, para estimular aqueles irmãos a permanecerem firmes, independente das perseguições, e jamais abandonarem os caminhos de Deus, abandonarem os caminhos do Senhor. Então, é por isso que nós vemos, não só nesse trecho, mas ao longo dessa carta, a demonstração do autor sagrado. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Diante disso, meus irmãos, minhas irmãs, uma pergunta, um questionamento que se levanta em nossos corações é o seguinte: por que será então que a salvação é algo tão fantástico? Por que será então que a salvação é algo tão glorioso? Por que será que esse tema ele tem o poder? Por que será que esse assunto ele tem a capacidade de estimular os cristãos, sobretudo aqueles que estão desanimados? De certa forma a gente já respondeu ao longo dessa palavra introdutória, por causa da maneira como a salvação foi conquistada, por causa da forma como ela é concedida e por causa dos efeitos que ela produz em nossas vidas. Mas se nós nos detivermos apenas a conquista da salvação em si, a gente já percebe esse fato da grandiosidade da nossa salvação. Quando nós vemos, meus irmãos, minhas irmãs, a morte de Cristo lá no Calvário, quando nós vemos o nosso Salvador expirando a sua vida na cruz, ele estava efetivando, ele estava consumando a nossa salvação. E a partir disso, adquirindo essa grande bênção, a partir disso, adquirindo esse grande benefício para cada um de nós. Então, por isso, reiteramos, a salvação é algo glorioso. Sobretudo por causa da maneira como ela foi conquistada, a morte, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E nesse sentido, meus irmãos, minhas irmãs, a revelação de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, ela nos fornece alguns quadros perfeitos da obra de Cristo, da obra redentora de Cristo em nosso favor. Quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, nós vemos algumas figuras, nós vemos alguns quadros que pintam, que ilustram bem a salvação que Cristo ele adquiriu para cada um de nós. Esses quadros, de certa forma, eles já são pintados no Antigo Testamento e no Novo Testamento eles são enriquecidos. E a partir desses quadros a gente consegue aprender, a partir dessas figuras a gente consegue entender como de fato a nossa salvação ela é
gloriosa. Então, quando nós vemos essas figuras na palavra, a gente fica impressionado. Quando nós vemos esses quadros sendo pintados na Bíblia, a gente fica boquiaberto diante desse grande benefício, diante dessa grande bênção que Deus ele concedeu e concedeu a cada um de nós. Então, o nosso objetivo, ao estudarmos essa lição, é podermos estudar pelo menos 4 figuras, é podermos considerar pelo menos 4 quadros que a Bíblia pinta e que mostra a grandiosidade da nossa salvação, a partir da obra de Cristo, a partir do seu sacrifício na cruz e na cruz do Calvário. A salvação na Bíblia, meus irmãos, a salvação na Bíblia, minhas irmãs, ela é descrita como a propiciação que Cristo adquiriu por nós. A salvação na Bíblia, meus irmãos, a salvação na Bíblia, minhas irmãs, ela é descrita com a redenção que Cristo adquiriu por nós. A salvação na Bíblia, ela é descrita como uma justificação que Cristo, ele efetivou em nosso favor. A salvação na Bíblia, ela é descrita como um processo de adoção que nós, através de Cristo, temos da parte de Deus. Então, ao longo desse estudo, a gente vai considerar pelo menos essas 4 figuras. Ao longo desse estudo, a gente vai considerar pelo menos esses 4 quadros que a Bíblia dá acerca da nossa salvação, da maneira como ela foi adquirida a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, como uma propiciação, como uma redenção, como uma justificação e como uma adoção. Veja como é grandioso o processo de salvação no qual nós estamos inseridos. Veja como é grandiosa a obra salvadora de Jesus Cristo. Quando a Bíblia vai falar acerca dela, quando a Bíblia vai tratar acerca desse assunto, ela vai usar algumas figuras para que nós possamos entendê-la melhor, para que nós possamos perceber a sua grandiosidade, para que nós possamos perceber como é perfeita a obra de salvação que Cristo realizou em nosso favor. Ela é descrita, repito, como uma propiciação. Ela é descrita, repito, como uma redenção, ela é descrita como uma justificação, ela é descrita como uma adoção. Então, vamos ver, a partir de agora, pelo menos duas dessas descrições, pelo menos 2 desses quadros que a Bíblia descreve acerca da nossa grandiosa salvação. Então, em primeiro lugar, a Bíblia, ela descreve a nossa salvação como uma propiciação. A Bíblia, ela descreve a nossa salvação como uma propiciação. E onde é que acontecia a propiciação? Ela acontecia no templo, inicialmente no tabernáculo e posteriormente no templo. É interessante nós considerarmos o significado da palavra propiciar. Via de regra, nós, sobretudo que vivemos no mundo ocidental, a gente não tem a verdadeira noção do significado dessa palavra, propiciação, que é uma das formas, que é uma das maneiras através das quais a Bíblia mostra como se deu a nossa salvação. A palavra propiciar, meus irmãos, a palavra propiciar, minhas irmãs, significa literalmente apaziguar, significa literalmente pacificar, significa literalmente aplacar ou desviar a ira de alguém ou de alguma coisa. Então, vamos tomando tento acerca desse fato. A Bíblia, ela fala da nossa salvação como uma propiciação. E o que é propiciar? Significa apaziguar, significa pacificar, significa aplacar, significa desviar a ira de alguém ou de alguma coisa. Quando nós aplicamos esse significado a Deus, nós entendemos que ele se refere ao sacrifício que anualmente era oferecido a Deus, ao sacrifício que anualmente era oferecido ao Senhor. Conforme a Bíblia nos ensina, como Deus Santo, conforme a Bíblia nos mostra, como Deus justo que o Senhor é, Ele sente, meus irmãos, Ele sente, minhas irmãs, indignação contra os nossos pecados, em todas as suas manifestações, em todas as suas demonstrações. E por causa disso, Deus, Ele exige a propiciação dos nossos pecados
para que assim nós sejamos pacificados com Ele, para que assim nós sejamos pacificados com Deus. Então veja que quando a Bíblia ela fala da salvação nossa, ela fala em primeiro lugar nesses termos, de uma propiciação. E o que é propiciação? Pacificar, apaziguar a ira de alguém ou de alguma coisa. E aí quando nós vemos a pessoa de Deus, nós vemos que Deus, ele sente uma santa indignação contra o pecado, que requer a manifestação da sua ira, e por causa disso, existe a necessidade de nós apaziguarmos a ira de Deus através da propiciação. Foi por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que desde o Antigo Testamento, Deus ele orientou o seu povo, o povo de Israel, o povo da aliança, para que eles confeccionassem aquilo que nós chamamos de propiciatório. Lá no Antigo Testamento, quando Deus dá a orientação para que fosse confeccionado os utensílios do tabernáculo, que era o lugar de adoração, posteriormente se tornou o templo. Dentre os utensílios que Deus exigiu que fossem confeccionados, existia um que está dentro desse item que nós estamos trabalhando, ou seja, o propiciatório. Daí a palavra propiciação. Então vamos abrir aí, por favor, as nossas Bíblias, no texto de Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, versículos 17 até o versículo 22. Vamos ver a ordem que Deus dá para a confecção desse objeto e como é que ele se encaixava no culto a Deus e como é que ele está relacionado à nossa salvação. Êxodo capítulo 25, versículo 17 até o versículo número 22. É interessante porque quando você lê o livro de Êxodo, e os irmãos que estão fazendo a leitura sequenciada, de acordo com o plano que nós estamos dando, os irmãos estão vendo isso, né? Capítulo 19 até o capítulo 24 de Êxodo, a gente vê o quê? A doação da lei e o compromisso que o povo assume de seguir essa lei. Aí quando a gente chega no capítulo 25 em diante, a gente vai ver várias orientações que Deus dá para que o tabernáculo fosse confeccionado juntamente com seus utensílios. E dentre os vários utensílios que existiam no tabernáculo, existia o propiciatório. Daí a necessidade de se fazer propiciação diante do Senhor. Olhem só, Êxodo capítulo 25, versículo 17 até o versículo número 22. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Disse Deus a Moisés: farás também um propiciatório de ouro, ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte, e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas, uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e, de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então aqui você vê o objeto, aqui você vê um dos utensílios do tabernáculo, que era o propiciatório. Então, conforme nós vemos nessa instrução do Senhor, o propiciatório, ele era um dos utensílios do tabernáculo, posteriormente do templo. Nós já falamos. Era um tipo de tampa, meus irmãos, minhas irmãs, de ouro puro, que cobria a arca de Deus, que cobria a arca da aliança, onde dentro estava o testemunho, a lei de Deus. Era uma tampa que media 1,10 m por 66 centímetros de largura. E conforme nós falamos, dentro dela, no seu interior, no interior da arca, onde se cobria com o propiciatório, nós encontrávamos o quê? Nós encontrávamos a lei de Deus. Sob o propiciatório havia os 2 querubins, e anualmente o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos
e oferecia sacrifícios pelo pecado, não só dele, do sumo sacerdote, mas também do povo. E sobre o que ele oferecia esses sacrifícios? Justamente sobre o propiciatório. Daí se fazer a propiciação. Então, quando nós falamos na propiciação como uma das figuras da nossa salvação, a gente vê que essa imagem era uma imagem antiga e ela remetia a quê? Ao templo. Remetia o quê? Aos sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. Remetia o quê? Ao fato de que, anualmente, o sumo sacerdote, depois de fazer purificação pelos seus próprios pecados, levava para o Santo dos Santos o sangue dos animais mortos para, em cima do propiciatório, oferecer sacrifícios em favor do povo. Daí a questão da propiciação. Olha só que coisa interessante, quando nós observamos lá em Levítico capítulo 16, esse processo ele sendo efetivado. Abram, por favor, Levítico capítulo 16, versículos 14 até o versículo de número 16. Aqui era a cerimônia da propiciação propriamente dita, né? Feita sobre o propiciatório, dentro dos Santos dos Santos, ali sobre aquela tampa que cobria a arca, na qual nós encontrávamos o testemunho, a lei de Deus. Aqui é a instrução que a gente tem para aquilo que os judeus chamavam de dia da expiação, o Yom Kippur, dentro da língua hebraica, que era uma vez por ano, onde o sumo sacerdote ele oferecia o sacrifício anual em favor dele e em favor do pecado de todas as pessoas de toda a nação. Veja onde era feito esse sacrifício, veja onde era realizada essa cerimônia. Olha só, versículos 14 a 16, Levítico 16. Olha só, tomará, no caso o sumo sacerdote, o sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente de quê? Do propiciatório. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Versículo 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação que está no meio deles, no meio das suas impurezas. Então, aqui era a cerimônia da propiciação, que era uma das cerimônias que nós encontrávamos no Antigo Testamento. Era o dia da expiação. Era o dia do sacrifício. E aí, onde é que era feito? Sobre o propiciatório. Então, desde o Antigo Testamento, anualmente se fazia esse sacrifício. Contudo, e aqui eu quero chamar a atenção, a propiciação realizada no Antigo Testamento, ela era impotente para perdoar completa e definitivamente os pecados das pessoas. Tanto é que anualmente era necessário que ela fosse feita. Apesar do sumo sacerdote anualmente fazer a propiciação pelos pecados, e lá em Hebreus capítulo 9, versículo 25 a gente vê isso, eles, os pecados, através dessa cerimônia, não recebiam plena satisfação da parte de Deus, da parte do Senhor. Por isso, entra Jesus Cristo como aquele que é enviado por Deus para que através do seu próprio sacrifício, ou seja, da sua propiciação, ele pudesse, meus irmãos, minhas irmãs, realizar plena e perfeitamente a propiciação pelos pecados do seu povo. Então, aquilo que era feito no Antigo Testamento, mas que era impotente para verdadeiramente proporcionar o perdão perfeito, o perdão pleno do pecado, Cristo, ele vem, ele se encarna e através do sacrifício que ele faz de si mesmo, agora ele se torna a nossa propiciação. Então, essa cerimônia que nós observamos aqui no Antigo Testamento, de certa forma, um tanto quanto sanguinária, de se pegar sangue de animal, cobrir o propiciatório, de entrar nos Santos dos Santos, ela apontava para algo maior. Ela apontava para algo mais perfeito. Ela apontava para a propiciação
que Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele faria em favor dos nossos pecados, em favor dos nossos delitos, e assim consumaria a nossa salvação. Então, quando nós vemos a propiciação sendo ensinada no Novo Testamento, a gente vai ver que esse ensino ele vai se encaixar com aquilo que nós observamos no Antigo Testamento. Em todos esses rituais, em especial no ritual da propiciação, quando o povo chegava perante Deus, através da representação do sumo sacerdote, tinham seus pecados perdoados, mas isso era feito todos os anos, sem que os seus pecados pudessem ser perdoados plena e perfeitamente. Por isso Cristo, ele vem, repito, como nosso sumo sacerdote, ele vem com o seu próprio sacrifício, a sua própria vida, e faz o que por nós agora? Ele faz a nossa propiciação. Olhem só o que João fala na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10. A consumação do que nós vemos aqui, em termos de cerimônia que era realizada no Antigo Testamento. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Muitas vezes a gente lê esse texto aqui no Novo Testamento e não faz a ligação dele com aquilo que existia no Antigo Testamento. Logo a gente perde a noção mais exata do que significa de fato a nossa salvação. Ela é uma propiciação. Abram aí, 1 João, capítulo 4, versículo 10. Diz o seguinte a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele mesmo nos amou. Preste atenção nessa parte final do versículo 10. E enviou o seu Filho, olha só, como propiciação pelos nossos pecados. Aí você lê essa passagem aqui de 1 João, capítulo 4, versículo 10, e fica a se perguntar, mas o que é essa propiciação? Aí você tem que ir para o Antigo Testamento. Aí você tem que entender a questão do propiciatório. Aí você tem que ver como eram feitos os sacrifícios, em especial o sacrifício do dia da expiação. Repito, o sumo sacerdote comparecia perante Deus, representando o povo, com o sangue do animal sacrificado, aspergia aquele sangue sobre o propiciatório e aí consumava o perdão de toda a nação. Mas era uma cerimônia feita anualmente, porque o sangue de animais, ele não perdoa plenamente pecados. Por isso Cristo vem e faz a nossa propiciação. Uma coisa interessante que a gente observa aqui nesse relato da cerimônia da propiciação no Antigo Testamento é que o propiciatório, conforme nós dissemos, ele era uma tampa que cobria a arca. E dentro da arca havia o quê? O testemunho, a lei de Deus. E o que é que a lei de Deus faz em relação aos nossos pecados? Acusa as nossas transgressões, acusa o nosso pecado. Por isso o propiciatório era a tampa, cobria, apaziguava a ira de Deus sobre os nossos pecados, de acordo com aquilo que ele exigia através da sua lei. E aí, anualmente, além de ter esse propiciatório que cobria o pecado do povo, as acusações que a lei de Deus fazia contra eles, havia aspersão de sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E tudo aquilo ali apontava para uma obra maior, a obra de Jesus Cristo, através da sua propiciação. Então, a nossa salvação, meus irmãos, a nossa salvação, minhas irmãs, ela é descrita na Bíblia como uma propiciação. E onde é que acontecia a propiciação? No tabernáculo, no templo. E Cristo ele fez, através do seu sacrifício, quando ele entregou a sua vida na cruz e na cruz do Calvário. Através da sua obra na cruz, Cristo, ele entrou definitivamente no Santo dos Santos. Através do seu sacrifício, Cristo, no seu sangue, ele desviou a ira santa de Deus contra os nossos pecados. É por isso que nós não somos consumidos mais na presença de Deus, porque está sobre nós o sangue da propiciação. Repôs sobre nós a propiciação de Cristo, de sorte que Deus nos vê hoje e nos vê banhado com o sangue de Cristo, e por isso nós não recebemos a ira divina, a ira santa de Deus sobre nossas vidas. Aqui nós encontramos um dos grandes privilégios.
Aqui nós encontramos uma grande diferença em relação à distinção que se faz das pessoas. Existem aquelas sobre as quais a obra da propiciação foi feita, essas pessoas elas têm os seus pecados desviados por Deus, e aquelas pessoas sobre as quais essa propiciação não foi feita, e conforme a Bíblia diz, sobre elas repousa a ira de Deus. Olha só o que o autor aos Hebreus fala, no sentido mais detalhado desse processo. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. É por isso, meus irmãos, que para que nós entendamos determinados ensinos no Novo Testamento, se faz extremamente necessário que nós saibamos um pouco do Antigo Testamento, em especial de todo esse sistema de sacrifício que nós encontramos no Antigo Testamento. Então você vê lá a propiciação que anualmente era feita, você vê lá o dia da expiação, mas aquilo ali não foi colocado sem propósito, aquilo ali era a figura de algo maior que iria acontecer. É por isso que essas figuras que nós falamos em relação à nossa salvação, em primeiro lugar como uma propiciação, ela foi pintada no Antigo Testamento e ela foi melhorada no Novo Testamento a partir da obra de Jesus. O que lá era figura, o que lá era sombra, agora torna-se realidade a partir da obra de Jesus Cristo. Então, abram aí, por favor, Hebreus capítulo 9, versículos 24 e 26, a 26. Hebreus 9, versículos 24 a 26. Veja que como agora, como sumo sacerdote que é, Cristo faz a plena e a perfeita propiciação de todos os nossos pecados. A ira de Deus agora não repousa mais sobre nós, muito pelo contrário, e a gente vai ver alguns reflexos disso lá na frente. Olhem só o que diz aqui, versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então o que o autor sagrado fala aqui? Que Cristo compareceu diante de Deus, nos representando. Versículo 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Foi aquilo que nós falamos. No Antigo Testamento, anualmente, o sumo sacerdote trazia o sangue dos animais e cobria o propiciatório, mas ele fazia aquilo ali anualmente. Cristo não. Versículo 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele, Cristo, tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então Cristo aniquilou pelo seu sacrifício nosso pecado. Ele fez por nós uma perfeita e plena propiciação. Propiciar não significa apaziguar, propiciar não significa aplacar. Então foi isso que Cristo fez por nós quando ele morreu na cruz do Calvário. Então, repito, agora a ira de Deus, ela não mais repousa sobre nós. Cristo a aplacou quando ele morreu no Calvário em favor dos nossos pecados. E mais ainda, Romanos capítulo 3. Olha só o que Paulo também vai falar sobre a propiciação realizada por Jesus. Versículos 24 e 26. Diz o seguinte a palavra: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha agora a partir do versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Veja que quem toma a iniciativa para fazer a nossa propiciação é o próprio Deus. Mediante quem? Mediante Jesus Cristo. Como? Paulo diz aqui no início do versículo 25, através do seu sangue. Então, se no Antigo Testamento o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue de animais, aspergia o propiciatório, Cristo com seu próprio sangue, ele operacionaliza, ele consuma a nossa propiciação. Então, o que nós tínhamos de figura no Antigo Testamento,
torna-se realidade agora no Novo Testamento. E aí no versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Cristo, meus irmãos, ele é a nossa propiciação. Por causa da sua propiciação, hoje nós temos salvação. A nossa salvação, ela foi adquirida através da propiciação de Jesus Cristo. Se ele não tivesse encarnado, se ele não tivesse vivido entre nós, se ele não tivesse ido à cruz, todo esse benefício da propiciação, ele não seria realidade na nossa vida. Então, hoje, nós somos beneficiados. Então, hoje, nós experimentamos a bênção da nossa propiciação que Cristo a fez em nosso favor. Isso, de certa forma, é em que consiste a nossa salvação. Mais uma vez, vamos para João, 1 João capítulo 2. João, ele fala muito acerca disso, da propiciação. E repito, muitas vezes a gente lê, muitas vezes a gente escuta essa palavra, mas não pensa nas implicações dela. Muitas vezes a gente fala a propiciação, mas não faz a ligação com o ensinamento do Antigo Testamento, com os cerimoniais que existiam no Antigo Testamento. É por isso que a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla acerca desse assunto. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Olha só que coisa fantástica. Olha só que coisa maravilhosa. João nos ensina aqui nesse trecho. Olha só. 1 João 2, de 1 a 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha só o que ele vai dizer agora no versículo 2 em relação a Jesus Cristo, o nosso advogado, o justo. Olha só o que ele diz, para nós que somos crentes, para nós que somos salvos. Olha só o que ele diz, ele, Jesus Cristo, é o quê? A propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, o que é que Cristo é para nós? A propiciação de quê? Dos nossos pecados. Não só dos nossos pecados, mas também do mundo inteiro. O mundo inteiro aqui significa todas as pessoas diferentes que existem no mundo, sem fazer distinção de classe. Rico, pobre, mulher, homem, preto, branco. Então, nesse sentido, Cristo é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador das pessoas indistintas que existem no mundo. Então, João diz que Cristo, ele é a nossa propiciação. Ele fez a propiciação em favor dos nossos pecados. E por isso, eu, você, cada um de nós, pela sua graça, somos salvos e salvos em Cristo Jesus. Sem que essa propiciação tivesse sido feita, sem que essa propiciação se desse, a salvação não seria realidade na nossa vida. Por quê? Sobre nós repousaria a ira de Deus. Por quê? Porque os nossos pecados despertavam a ira do Senhor. Daí a necessidade de nós sermos cobertos. Daí a necessidade de nós recebermos a propiciação, a cobertura dos nossos pecados. E aí, aquilo que nós falamos no início, como é grandiosa a nossa salvação. Muitas vezes a gente vulgariza essa palavra, né? Sou salvo, sou salvo, sou salvo. Mas a gente não percebe as implicações. Às vezes a gente não sabe os detalhes dessa salvação. Às vezes se torna um tema um tanto quanto difícil, mas é porque é necessário para que nós possamos compreender quão maravilhosa, quão profunda é a nossa salvação. E é interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que quando você entende essa propiciação que Cristo ele realizou por nós, pelo menos 2 efeitos diretos, eles são gerados em nossas vidas. O primeiro deles, através dessa propiciação, Deus foi aplacado na sua ira. Conforme nós sabemos, Deus ele é santo. Conforme nós sabemos, Deus ele é 3 vezes santo. E não só santo, Deus ele é justo, ele pune o pecado. Nós somos pecadores. E aí como é que essa dificuldade ela é resolvida? Como é que Deus tem a sua ira aplacada? Através da nossa propiciação. Da propiciação que Cristo realizou por nós. É o primeiro efeito. O segundo, uma vez que nós tivemos os nossos pecados propiciados,
agora nós fomos aproximados de Deus. Agora nós desfrutamos de comunhão com o Senhor. Porque como Deus santo que é, como Deus justo que é, Deus, Ele não mantém comunhão com o pecado. Mas como é que nós mantemos comunhão com Deus? Porque Cristo foi e fez a nossa propiciação. Continuamos pecadores, mas nós recebemos os privilégios da obra de propiciação que Cristo fez em nosso favor. Então, não obstante os nossos pecados, não obstante as nossas transgressões, hoje nós desfrutamos da comunhão com Deus. Por quê? Porque Cristo, Ele realizou a propiciação em nosso favor. Então, a nossa salvação, de fato, ela é algo grandioso. Por quê? Ela é descrita como uma propiciação, trazendo à memória toda a figura do Antigo Testamento, trazendo à memória o propiciatório, trazendo à memória o dia da expiação, que era feito lá no povo da antiga dispensação. Então, essa é a primeira figura. Esse é o primeiro quadro que a Bíblia pinta acerca da nossa salvação. Ela é uma propiciação. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, minhas irmãs. A Bíblia ela traz uma segunda figura que nos facilita a entender o que é a nossa salvação. Qual é a figura? É a figura da redenção. A primeira figura é a figura da propiciação, já vimos. A segunda figura é a figura da redenção, que nós passaremos a ver a partir de agora. Então, se na propiciação o que vem à nossa mente é o templo, se na propiciação o que vem à nossa mente é o tabernáculo, se na propiciação o que vem à nossa mente são as cerimônias do Antigo Testamento, na redenção não. Nos vem à mente um outro ambiente, nos vem à mente uma outra figura, que é a figura do mercado de escravos, que era tão comum nos tempos do Antigo e também do Novo Testamento. Então, nesse sentido, nós também podemos enfatizar que a nossa salvação, ela deve ser entendida como uma redenção. Mas aí fica a pergunta, e o que é redenção? E o que é ser redimido? E o que é redenção? E o que é ser redimido? A palavra redenção significa comprar, ou comprar de volta, quer como transação comercial, quer como resgate. Então, nos tempos do Novo Testamento, havia a escravatura. Nos tempos do Novo Testamento, havia as feiras somente de escravos. E muitas vezes, as pessoas compravam o escravo com esses dois objetivos em mente. Ou para adquirir aquele escravo como uma propriedade sua, ou para libertar aquele escravo da sua condição de escravo. E quando isso acontecia, qual era o nome que se dava? Redenção, redimido. Então, a nossa salvação, ela também pode ser entendida, e ela é entendida na Bíblia como uma redenção. Quando Cristo se encarnou, meus irmãos, minhas irmãs, a sua encarnação teve como objetivo Cristo oferecer a sua redenção em nosso favor. Quando Cristo ele veio a esse mundo, quando Cristo ele tomou a forma humana, uma das suas missões em todo esse processo foi que ele nos comprasse, foi que ele nos redimisse, foi que ele nos desse da sua redenção. Olha só o que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 4. Abram aí, por favor, as suas Bíblias. Gálatas, capítulo 4. Versículos 4 a 5. Que é outra coisa que muitas vezes nós acabamos por separar e não entender na sua profundidade. A nossa redenção. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Quando Paulo ele faz essa descrição, e em vários momentos ele faz isso no Novo Testamento, ele tem em mente justamente isso, o mercado escravo, onde as pessoas iam para comprar um escravo, seja para obter para si mesmo, seja para libertar aquele escravo. Então, Paulo tem isso em mente e aplica essa imagem à nossa salvação. Olha só o que diz aqui, versículos 4 e 5. Gálatas 4, versículos 4 e 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Versículo 5. Qual foi o objetivo
de Cristo nascer, de mulher, de Cristo nascer sob a lei. Veja aí, versículo 5. Para resgatar, ou seja, para redimir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Cristo ele se encarnou, meus irmãos, minhas irmãs, para quê? Para nos resgatar. Cristo ele se encarnou para nos redimir. Cristo ele se encarnou para efetivar a nossa redenção. Então, trazendo de novo à memória, a semelhança que acontecia no Novo Testamento, comercialização de escravos, as feiras livres de escravos, onde os escravos ali eram oferecidos, e chegar determinada pessoa, adquirir um escravo, quer seja para ser dele, quer seja para libertá-lo. Cristo ele fez isso e fez isso através da sua encarnação, em especial através da salvação que ele obteve na cruz e na cruz do Calvário. Quando nós lemos, por exemplo, os evangelhos, a gente percebe qual foi a missão que Cristo teve ao vir a este mundo. Abram, por favor, Marcos capítulo 10. Isso aqui são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, mostrando aquilo que ele veio fazer entre nós. Marcos capítulo 10, versículo 45. Diz o seguinte a palavra do Senhor: pois o Filho do Homem, falou Jesus Cristo, não veio para ser servido, preste atenção à parte B agora, mas para servir, e fazer o que mais? E dar a sua vida em resgate, como redenção por muitos. Então, às vezes, repito, a gente lê essas passagens e perde de vista o significado delas. Então, o resgate, a redenção, foi um dos objetivos para os quais Cristo ele veio a este mundo. Ele se encarnou para nos resgatar. Ele se encarnou para nos redimir. E observe, conforme nós observamos aqui no finalzinho do versículo 45, em resgate de muitos, não são de todas as pessoas no sentido completo, mas de muitos. Então Cristo veio com esse objetivo específico de libertar alguns da escravidão do pecado, para que assim eles pudessem servir a Deus. É interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, porque quando nós lemos a palavra do Senhor, e quando nós consideramos o significado da palavra redenção, resgate, que reiteradas vezes nos é ensinada na palavra, a gente observa que existe pelo menos três aspectos que estão diretamente relacionados com a redenção que Cristo ele veio realizar por nós na nossa salvação. Em primeiro lugar, a redenção de Cristo nos libertou do cativeiro moral em que nós estávamos por causa dos nossos pecados. A redenção de Cristo nos libertou do cativeiro moral que nós estávamos por causa dos nossos pecados. Não era isso que acontecia no Novo Testamento? Os escravos eles não eram comercializados e ali havia a sua redenção através da compra de um determinado valor. Então, no sentido espiritual, foi isso que Cristo fez. Ele nos libertou de que escravidão? A escravidão que nós tínhamos dos nossos pecados. A Bíblia diz que o pecado ele entrou por Adão. E como consequência, ele atingiu a toda a raça humana. É por isso que lá no Salmo 51, o salmista diz que ele havia nascido em iniquidade e em pecado lhe havia concebido a sua mãe. Então nós somos pecadores por natureza. Nós somos pecadores desde a nossa concepção. E aí Cristo veio para nos libertar, para nos redimir dos nossos pecados. Olha só que coisa fantástica. Veja como a salvação ela se completa. Se de um lado nós temos a propiciação dos nossos pecados, por outro lado nós temos a libertação dos nossos pecados. Olhem só o que o apóstolo Paulo fala em alguns textos que ele escreve no Novo Testamento. O primeiro deles, Efésios capítulo 1, versículo 7. Abram por favor aí. Efésios capítulo 1, versículo 17. Versículo 7, melhor dizendo. Veja que a redenção, ela tem esse objetivo, libertar. Libertar de quê? Do pecado. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Foi por isso que Cristo ele falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Do pecado. Livre do pecado. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Falando da obra de Jesus Cristo, em nosso favor. Olhem só o que o apóstolo Paulo aqui nos ensina. Ele diz: no qual
temos o quê? A redenção, a libertação, o resgate. Pelo seu sangue, a remissão, a libertação dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A palavra remir significa libertar também. Então nós temos o quê? A libertação dos nossos pecados. Éramos escravos do pecado. Servíamos aos nossos pecados, às nossas transgressões. Então Cristo vem e nos redime, nos liberta. De quê? Dos nossos pecados. Mais adiante, Colossenses, capítulo 1, versículo 14. Colossenses, capítulo 1, versículo 14. 13 e 14, porque fica melhor. Fecha o pensamento. Diz o seguinte a palavra: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14. No qual temos a redenção. Que mais? A remissão dos pecados. A obra de Cristo é fantástica, meus irmãos. A nossa salvação é algo grandioso, porque nos liberta dos nossos pecados, da escravidão que nós tínhamos dos nossos pecados. E para fechar esse item, Tito 2, versículo 14. Tito 2, versículo 14. Lembrando que aqui é o primeiro aspecto da nossa redenção. Ela nos liberta do cativeiro moral que nós estávamos por causa dos nossos pecados. Tito 2, versículo 14. Tito 2, versículo 14. Olhem só o que Paulo fala aqui, dirigindo-se a Tito, da nossa realidade que desfrutamos hoje em Cristo Jesus. Diz o seguinte: o qual, falando de Cristo, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos, olha só, nos libertar de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Cristo veio para nos remir de toda a iniquidade. Não foi de algumas, mas de toda a iniquidade. Então, qual é o primeiro aspecto da redenção? Ela nos liberta de quê? Do cativeiro moral imposto pelos nossos pecados. Mas não só isso. O segundo aspecto da nossa redenção, a redenção de Cristo, ela exigiu o derramamento do seu sangue, que é a sua vida. A redenção de Cristo exigiu o derramamento do seu sangue, que é a sua vida. Abram aí, meus irmãos, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Não existe redenção sem derramamento de sangue, porque no sangue está a vida. E foi por isso que Cristo deu a sua vida, para que assim nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 até o versículo número 19. Diz o seguinte a palavra do Senhor: mas sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, redimidos do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Então Pedro aqui ele é muito claro, mostrando que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento que herdamos dos nossos pais. E que essa libertação, conforme ele ensina aqui no versículo 18, ela não se deu através da compra mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro. Nós fomos libertos dos nossos pecados, não foi através de uma transação comercial, onde você dá um determinado valor e obtém aquilo ali. Não. Então, o que foi pago? Qual foi o preço que foi exigido para que nós fôssemos libertos do nosso fútil procedimento que nós herdamos dos nossos pais? Qual foi o preço pago e quem foi que pagou? Versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Sem sangue não há remissão. Sem sangue não há libertação. E diferentemente do sangue do Antigo Testamento, que era um sangue de animal, o que foi derramado em nosso favor para nos libertar dos nossos pecados foi o sangue puro, santo, imaculado do Senhor Jesus Cristo, do justo, do piedoso, daquele que jamais havia pecado, quer em palavras, quer em pensamento, quer em ações. Ele verteu, ele derramou a sua vida para que assim nós tivéssemos a remissão, a redenção dos nossos pecados. Só para a gente ver essa questão do sangue, da sua importância, porque a palavra de Deus diz que
a nossa vida está no sangue. Então, quando Cristo derrama o seu sangue por nós, Ele estava entregando a sua vida por nós. E a partir disso, oficializando, consumando a nossa redenção. Olhem só, lá no Antigo Testamento, Levítico capítulo 17. É por isso que nós crentes, com todo respeito àqueles que não veem dessa forma, aqueles que são cristãos que não veem dessa forma, mas nós não temos base bíblica para ingestão de sangue. A Bíblia é clara nesse sentido, porque no sangue está a vida. E aqui em Levítico você vê claramente essa ordenança. Muito embora não seja essa a nossa finalidade na manhã de hoje, mas só mostrando que no sangue há vida, Cristo derrama o seu sangue, Ele entrega a sua vida e por isso nós fomos remidos. Olha só, Levítico 17, 11 e 14, 11a, 14. Ele diz: porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Era o que acontecia no Antigo Testamento. Se pegava o sangue de animais, mas para que se pegasse o sangue de animais, tinha que se matar os animais. E a Bíblia diz que o pecado ele existe sentença. E como o pecado ele gera morte, no Antigo Testamento os animais eram mortos porque era figura da morte de Cristo que veio para poder remir dos nossos pecados. Lá em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, para que houvesse remissão do pecado no Antigo Testamento, se sacrificava animal, que era a figura imperfeita de Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Então, aqui Deus diz de maneira clara que a vida está no sangue. Por isso a proibição de se consumir sangue, porque o sangue é utilizado apenas nos sacrifícios. Versículo 12. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Versículo 14. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Então Cristo ele derrama o seu sangue. Cristo ele dá a sua vida. Para quê? Para redimir os nossos pecados. Então, em primeiro lugar, a redenção de Cristo nos liberta do cativeiro moral imposto pelos nossos pecados. Em segundo lugar, a redenção de Cristo exigiu que Ele derramasse o seu sangue, que Ele entregasse a sua vida. É por isso, meus irmãos, que por mais dramática, por mais traumática, e de fato foi a morte de Jesus, quando você começa a contemplar a agonia que Cristo sofre lá no Calvário, depois de todo o sofrimento que lhe foi imposto desde a noite anterior, e de colocar sobre sua cabeça uma coroa de espinho, de violentá-lo, de cravá-lo numa cruz, e dele estar ali se esvaindo em sangue, por mais que seja violenta, por mais que seja traumática, tudo aquilo ali foi necessário. Ele tinha que derramar o seu sangue, ele tinha que entregar a sua vida, do contrário, nós hoje não desfrutaríamos de redenção. Então, a redenção exigiu o derramamento de sangue. E em terceiro e último lugar, a redenção de Cristo, ela definiu o direito de propriedade que Ele tem sobre nós. A redenção de Cristo definiu o direito de propriedade que Cristo tem sobre nós. Aqueles pelos quais Cristo morreu, Cristo agora é Senhor. Aqueles pelos quais Cristo redimiu, esses agora são sujeitos ao senhorio de Cristo sobre as suas vidas. Olha só, o que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Isso aqui é uma implicação direta. Então, você é redimido por Cristo? Sim. Você foi liberto do cativeiro moral imposto pelo pecado? Sim. Então agora você tem um dono. Quem é seu dono? Jesus Cristo, porque Ele redimiu. Ninguém fica sem dono. Ou você é dono ou você tem como dono o escravo, ou você é escravo do pecado, tem como dono o pecado, ou você é escravo de Deus, tem como dono Deus. Mas ninguém vive de maneira autônoma. Eu sou dono do meu próprio nariz.
Não, não. Alguém você tem que servir. A grande questão é quem você está servindo, mas alguém você tem que servir. Atos 20, versículo 28. No caso dos crentes, a quem nós devemos servir? No caso dos crentes, quem é o nosso Senhor? No caso dos crentes, por que Ele é o nosso Senhor? Atos 20, versículo 28. Olha só. Paulo falando aos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual a igreja de Deus Ele comprou com o seu próprio sangue. Então Cristo comprou a sua igreja através do seu próprio sangue. Quem é o nosso Senhor agora? Cristo. Quem era o nosso Senhor antes? O pecado, a iniquidade, as transgressões. Na medida em que nós fomos remidos, fomos libertos do pecado, agora passamos a ser servos de Jesus Cristo. Foi o que eu falei. Ninguém fica sem dono nessa vida. Ou você vai ser servo do pecado, ou você vai ser servo de Cristo. Não existe uma condição intermediária. Não existe um meio de campo. Ou será de um, ou será de outro. Então, a palavra de Deus aqui ela é muito clara. Que Cristo, Ele comprou a sua igreja através do seu sangue. Estávamos presos, escravos dos nossos pecados. Cristo chega com seu sangue puro, com seu sangue santo, e nos liberta daquela condição. Para quê? Para que agora façamos a nossa própria vontade? Para quê? Para que a partir de agora hajamos de acordo com o nosso querer, mas que nós sejamos sujeitos ao Senhor da igreja, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Para enfatizar ainda mais essa verdade, abram aí, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Aqui é o cântico celestial, que é entoado pelos seres celestiais em relação a essa verdade tão fantástica que nós temos. Que verdade? Somos agora de Jesus Cristo. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Salvador. Que infelizmente é um outro conceito errado que a gente vê hoje, as pessoas fazerem uma certa distinção. Elas querem ter Cristo como Salvador, mas não querem ter Cristo como seu Senhor. Não pode, é um pacote só. Se Ele é seu Salvador, automaticamente Ele vai ser o seu Senhor. Porque na sua salvação está englobada o fato dele lhe chamar para si, dele lhe comprar para si. Então, não podemos separar. O Cristo que salva é o Cristo que manda. O Cristo Salvador é também o Cristo Senhor. Olhem só o que diz aqui, ó. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. O cântico que é entoado no céu. A visão que João tem. Diz o seguinte: e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Veja agora, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Através do sangue de Jesus, Cristo nos comprou para Deus. Pessoas de todo o mundo. É por isso que ele fala de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. Não são apenas os israelitas, não são apenas o povo de Deus do Antigo Testamento, mas povos, os mais variados, de todo o mundo, nesse sentido. Então, agora, nós temos como Senhor Deus, na pessoa de Cristo. Porque Ele, Cristo, derramou o seu sangue para poder nos comprar e nos comprar para o Senhor. Então, gente, são os três aspectos diretamente relacionados à redenção. Ou seja, a redenção de Cristo nos liberta do cativeiro moral, a redenção de Cristo exige derramamento do seu sangue, a redenção de Cristo define o seu direito de propriedade em relação a cada um de nós. Por isso, nós dizemos que a salvação de Cristo, ela consistiu no pagamento que Ele, Cristo, fez para nos libertar dos nossos pecados. Através do derramamento do seu sangue, fomos livres da escravidão do pecado para agora servirmos a Deus. Por isso, meus irmãos, uma vez libertos, repousa sobre nós a grande responsabilidade de vivermos agora em santidade. É a implicação direta.
Se nós fomos libertos da nossa iniquidade, agora nós devemos viver em santidade. Se nós éramos escravos do pecado, agora nós vamos ser servos de Deus para praticar obras de justiça. A redenção nos leva a essa implicação. Não fomos livres das nossas iniquidades para novamente vivermos escravizados por elas. Não, jamais. Nós fomos salvos, meus irmãos, minhas irmãs, pela redenção de Cristo, para vivermos em consagração àquele que se deu por nós. Olha só que coisa fantástica, olha só que coisa maravilhosa. Nós fomos libertos pela redenção de Cristo para vivermos consagrados a Cristo, que foi quem nos libertou. Então, Ele nos libertou com o seu sangue para que agora nós o sirvamos. Ele nos libertou com o seu sangue para que agora nós possamos entregar a nossa vida a Ele. Olha só que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 6. Abram aí, por favor. 1 Coríntios capítulo 6. A gente está encerrando o nosso estudo na manhã de hoje. Repito, nós não somos autônomos em termos espirituais. Temos um dono, temos um Senhor. Antes nós tínhamos um outro dono, pecado. Agora nós temos como Senhor Deus, na pessoa de Cristo. Olha só o que Paulo fala. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 até o versículo 20. Ele diz, 1 Coríntios 6, 18 a 20. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Veja o que Paulo diz aqui. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que nós não nos pertencemos mais. Não somos mais de nós mesmos. Por quê? Versículo 20. Porque fostes comprados, redimidos, por preço. Que preço foi? O sangue de Jesus, conforme nós já vimos em versículos anteriores. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Acabou a questão. Se você é redimido por Cristo, você tem que viver como um escravo de Jesus Cristo. Se você foi redimido por Cristo, você tem que viver agora em santidade para esse Cristo, e não mais viver preso, escravo dos seus pecados. Então, a nossa salvação envolve isso também, e envolve uma redenção. Então veja como a nossa salvação é algo grandioso, conforme nós colocamos. Veja como a nossa salvação é algo impressionante. E aí, muitas vezes, a gente tem essa visão muito limitada, essa visão muito diluída do que seja a nossa salvação. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, a nossa salvação é algo muito precioso. E de ser algo tão precioso como é, a Bíblia usa várias linguagens, várias figuras, melhor dizendo, para poder ilustrar e a gente poder compreender melhor essa salvação. Então, qual foi a primeira figura? É a figura da propiciação, pegando lá do Antigo Testamento, de todo aquele ritual que ali havia, para que Deus pudesse ter a sua ira aplacada e para que o povo pudesse manter comunhão com o Senhor. Cristo fez isso, num sentido infinito, muito mais poderoso, e por isso hoje a ira de Deus não repousa sobre nós, e por isso hoje nós temos comunhão com o Senhor, não obstante os nossos pecados. Mas não só isso, a salvação de Cristo, ela é comparada a uma redenção, a libertação da escravidão. No caso, a escravidão que nós tínhamos dos nossos pecados, para que através da sua vida, ou seja, através do seu sangue, hoje nós pudéssemos servir a Deus em novidade de vida. Pudéssemos evidenciar cada vez essa salvação em termos práticos, através de uma vida e vida de santidade. Então, vimos hoje duas figuras que representam bem o processo de salvação em si. A figura da propiciação e a figura da redenção. Na semana que vem, vamos trabalhar mais duas outras figuras. A figura da justificação e a figura da adoção. A justificação acontece no tribunal. A adoção acontece em família. Como a propiciação acontecia no templo e a redenção acontecia no mercado de escravos.
E naquele tempo, aqueles sacrifícios, eles tinham uma certa eficácia? Naquele contexto, sim. Por quê? Eles apontavam para o sangue que seria derramado do Salvador. Mas eles por si mesmos não purificavam pecados. Tanto é que eles não purificavam pecados que eles deixaram de ser realizados quando a obra perfeita de Jesus Cristo ela se deu. Então, aquilo de certa forma era uma maneira como Deus tinha de ensinar as pessoas que sem derramamento de sangue não há remissão, sem derramamento de sangue não há propiciação, mas não era o sangue daqueles animais em si que purificavam, era o sangue do Cordeiro de Deus que seria derramado lá na frente. Agora, na medida que eles fizessem com olhos e com fé no Messias que viria, aquilo ali gerava os benefícios para eles. Não era só o fazer pelo fazer. Até porque, desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que Deus havia prometido o Salvador. Então, eles não tinham ainda o Salvador. O próprio Moisés, ele disse que depois dele viria um profeta maior do que ele. Então, existia essa esperança do povo de Deus, da vinda do Salvador, do Messias. Então, tudo aquilo que era realizado no Antigo Testamento, em termos de cerimônia, tinha que ser realizado na esperança da vinda desse Messias. E as pessoas que assim o faziam, naquele contexto, elas se beneficiavam. Agora, o sacrifício por si só, ele não tinha eficácia. Somente quando feito pela fé, aguardando o sacrifício maior, que era o de Jesus Cristo. Então, quando ele morre, lá na cruz do Calvário, não havia mais necessidade de se fazer sacrifícios. Tanto é que quando você lê Mateus 28, pelo menos Mateus que me vem aqui à mente, quando Cristo ele expirou lá no Calvário, a Bíblia diz que o véu do santuário ele se rasgou de alto a baixo. Então, o que é que isso indica? Que a nossa presença diante de Deus agora, ela foi possibilitada pela obra de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, as pessoas iam à presença de Deus através do sumo sacerdote. Quando Cristo morreu, não. Nós agora já desfrutamos da presença de Deus. Então, tudo aquilo que ficou para trás, não tem mais necessidade de continuar. Agora, é somente ver Jesus Cristo, considerar a sua obra e, com fé nessa obra, experimentar de todos esses benefícios. Esse é o grande problema dos judeus. Os judeus, eles imaginam, dentro do pensamento deles, que o Messias ainda não veio. Eles estão esperando o Messias. E eles veem a necessidade de ficar repetindo esse sacrifício. Não há mais necessidade. Por quê? Cristo já consumou a nossa propiciação e a nossa redenção. Então, hoje a gente vive essa nova realidade, a partir de Jesus. Agora, era válido o Antigo Testamento? Sim, quando feito pela fé. Mas uma vez que Cristo veio, se tornou desnecessário a realização dos sacrifícios. Eles são importantes para nós hoje, até porque nós utilizamos os textos para a gente entender que com Deus ele vai trabalhando de pouco a pouco. Então ele não chegou simplesmente a partir da obra de Jesus Cristo e fez com que nós entendêssemos a salvação. Não, ele traz essas figuras do Antigo Testamento para que a gente possa entender. Era feita uma propiciação lá no Antigo Testamento e Cristo vem e faz agora uma propiciação perfeita para a gente entender melhor. Por isso é válido a gente estudar. Não para fazer, mas para a gente entender como foi que esse processo se deu. Então hoje não precisamos sacrificar animais. Hoje a gente não precisa oferecer animais. Cristo, ele já é o nosso sacrifício. Ele é o sumo sacerdote e ele é o sacrifício. Porque é uma coisa interessante, né? No Antigo Testamento, o sumo sacerdote levava o sangue de animais. Aí você tinha a figura do sumo sacerdote e do sacrifício. Cristo, ele é não só o sacerdote, mas também ele é o sacrifício. Ele é as duas coisas juntas. Por quê? A sua obra ela é infinitamente mais poderosa, mais perfeita do que aquelas que existiam lá no Antigo Testamento. Como é interessante essa questão da revelação, né? Você vê as coisas lá no Antigo Testamento, mas elas não foram colocadas lá aleatoriamente, não. Deus estava mostrando. Para que quando nós chegássemos no Novo Testamento, tivéssemos uma visão perfeita. Como o Raimundo falou, do jeito que Deus quer que nós vejamos, e não termos a nossa própria interpretação. Hoje, por exemplo, tem crente que vive apegado às práticas do Antigo Testamento, né? Não há necessidade mais. A lei de Deus, ela se divide em 3 partes. Existe a lei moral, que são os 10 mandamentos, existe a lei cerimonial, que são os sacrifícios, existe a lei e as leis civis, que regiam o povo de Israel como nação. Então, as leis cerimoniais, que eram os sacrifícios, todas elas já foram cumpridas de Jesus Cristo. Não tem necessidade mais de a gente fazer.
A gente não vive mais uma teocracia, um governo de Deus, como existia lá no povo de Israel no Antigo Testamento. Então, hoje, a gente deve ver pautado tão somente pelos 10 mandamentos, que é a lei moral. O resto já passou. Você vai ver aqui, né, dentro dessa lei cerimonial, e pegando com um princípio que eu já coloquei agora, né, que a lei cerimonial passou, a lei civil passou, e ficou agora o quê? Somente a lei moral, né? Aí você vê esses itens, como o caso aqui de Levítico 17, né, onde há a proibição de sangue. E agora, o que é que a gente faz? Essa lei, ela permanece? Essa lei, ela não permanece? E aí fica justamente nessa dúvida, fica justamente nesse questionamento que se faz em relação a isso aí. O que é que melhora? A revelação do Novo Testamento. Suponhamos que no Novo Testamento não tivesse nada acerca da proibição de comer sangue. O que é que nós iríamos concluir? Que aquilo ali também passou, ok? Mas se você vê no Novo Testamento proibições de maneira específica nessa questão do sangue, então, por mais que haja mais leis civis e cerimoniais tivessem passado, mas nesse item do sangue elas permanecem. Por quê? Porque no sangue é vida. Tanto é que nessa questão mesmo do sangue, ela vai remeter não só à lei de Deus lá no Antigo Testamento. Abram, por favor, aí, Gênesis 9. E aquela questão, a gente respeita quem pensa diferente, mas se você fizer uma análise mais acurada nesse assunto, você vai ver que, no que diz respeito à ingestão de sangue, a proibição continua. A proibição continua. Aí você vê que essa proibição, ela veio muito antes da lei de Moisés. Ela vem já como uma ordem logo após o dilúvio. E aí você se depara com esse texto, Gênesis 9. Abram aí, por favor. Pegaram aí? Diz o seguinte, versículo 1, em diante, certo? Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Aqui é um mandato cultural, né? É a mesma coisa que a gente vê lá em Gênesis capítulo 1 e 2. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os répteis do mar, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues, para que o homem dominasse. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como eu vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Aí versículo 4. Aí eu gosto dessa conjunção adversativa que tem aqui, né? Ele diz o quê? Tudo vai servir de alimento. Antes, o homem era herbívoro, né? Comia só dos vegetais, dos frutos, mas agora ele vai ser carnívoro, depois do dilúvio. Mas agora ele vai comer tudo, a carne e o sangue da carne, não. Olha só, versículo 4. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. No sangue está a vida. Por isso nós não podemos comer sangue, porque aí você está comendo a vida. Aí você vê aqui a proibição. Você vê a proibição em Levítico. Aí você vai para o Novo Testamento. Abram aí agora. Concílio de Jerusalém. Atos 15. Porque o que foi que aconteceu? Paulo, na primeira viagem missionária que ele fez, ele saiu implantando alguns trabalhos, e nas pregações que ele fazia, ele se dirigia primeiramente aos judeus e depois os gentios. E aí se convertiam judeus, se convertiam gentios. Aí os judeus se convertiam dizendo: olha, nós somos cristãos, nós devemos viver o evangelho, agora as praças do Antigo Testamento a gente deve continuar. E isso foi uma polêmica muito grande, logo na primeira viagem missionária de Paulo. Então o que é que Paulo faz? Ele não resolve essa questão por ele mesmo, ele leva o problema lá para Jerusalém. E aí é realizado aquilo que nós chamamos do Concílio de Jerusalém. Os líderes da igreja se debatendo com esse assunto para saber o que é que do Antigo Testamento deveria ser observado, o que não. Então eles discorrem sobre esse tema. Aí qual é a decisão? Qual é a decisão que eles têm? Qual é a decisão que eles têm? Olha só, versículo 29. Versículo 29. Versículo 29. 28 e 29, para a gente entender melhor, né? Aqui é o final da reunião. É a decisão da reunião. Aí diz: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Então, o que é que era obrigado, né? O que é que os irmãos deveriam desconsiderar?
Aí ele fala, versículo 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. Então, não comam da carne que é sacrificada aos ídolos, os ídolos pagãos. Porque existia o culto dos ídolos e nesse culto se oferecia animal. E depois o animal sobrava. E aí o que é que a gente faz? A gente come essa carne ou não? Não, né? Segue Paulo. Bem como do que? Do sangue. Da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Aí você vê 4 coisas que não podia. Carne sacrificada ao ídolo, sangue, carne de animal sufocado, porque tinha sangue, e relações sexuais ilícitas. Então o que é que você vê? Que isso aqui continua. As demais coisas, não. Mas essa aqui sim, porque se fosse tudo liberado, não haveria essa restrição. E quem toma essa decisão? É o Concílio de Jerusalém. Ok? Então ficou como norma. O sangue continuou sendo proibitivo. Aí algumas pessoas pegam, né? Aquele texto de Timóteo que todo alimento deve ser recebido com ação de graça. Eu não sei qual é o texto de Timóteo, se é a primeira ou segunda carta, mas tem. Aí diz, olha aqui, Paulo disse que todo alimento deve ser recebido com ação de graça, que tudo é proveitoso, mas quais alimentos? Os proibidos? Não. Os proibidos já estão na lista de proibidos. Aqueles que estão na lista de permitidos, esses sim, sem problema nenhum, entendeu? Então, às vezes são interpretações que se fazem para forçar uma determinada posição, mas a gente vai ver dentro de um todo que não é correto. Então, o sangue permanece. Se não houvesse a citação do sangue aqui, aí seria uma lei cerimonial que tinha passado. Mas como há a restrição, a gente tem que submeter. Porque conforme a gente viu lá em Gênesis, o sangue é vida. Era por isso que Deus, ele queria que o sacrifício a ele fosse feito com sangue, porque era a vida dos animais. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, alguém tem que morrer quando há pecado. Quem morria lá no Antigo Testamento? Os animais, representando a morte de Jesus. Foi mais ou menos como aconteceu com Adão. Quando Adão pecou, está lá em Gênesis 3, a Bíblia diz que Adão providenciou para si as cintas das figueiras. Ou seja, ele providenciou para si a sua própria vestimenta. Mas o que foi que aconteceu? Deus não aceitou. Tanto é que Deus providenciou para ele roupas de peles de animais. Mas só para que você possa se vestir com roupa de pele de animais, 2 coisas têm que acontecer. O animal tem que morrer e o sangue dele tem que ser derramado. É por isso que lá em Hebreus, olha só o que diz aqui Hebreus 9. Hebreus 9. Deixa eu ver aqui, Hebreus 9, não, acho que não, deixa eu ver aqui. Sim, Hebreus 9, 22. Olha só o que diz aqui Hebreus 9, 22. Com efeito, abrindo aí, Hebreus 9, 22. Diz o seguinte: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. E, sem derramamento de sangue, não há o quê? Remissão. Só há resgate quando há sangue. Então havia remissão no Antigo Testamento porque o sangue do animal era derramado. Mas aquilo ali era imperfeito. E há necessidade de Cristo derramar o seu sangue para que ele pudesse fazer um sacrifício perfeito. Entendeu? Então, por isso, hoje permanece essa proibição em relação à ingestão de sangue. Então, que Deus ele nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações e que nós podemos vislumbrar, num sentido mais profundo, o que é a nossa salvação, esse presente tão grandioso, tão glorioso, que recebemos da parte de Deus, graciosamente, em Cristo Jesus. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.